Queridos, queridas, domingo, dia 21 de junho, à noite, mais uma vez, tanto domingo passado, quanto hoje de manhã, quanto agora, estou usando apenas e tão somente textos do Antigo Testamento. Estou fazendo um exercício com a minha igreja, estou fazendo um exercício com você. Não vamos excluir o Antigo Testamento de forma nenhuma, mas é essencial. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem que passar pelo Novo Testamento. Domingo passado eu lembro que eu falei, não sei se de manhã ou à noite, que o raciocinar, o pensar, o racional não exclui o caráter espiritual. Desde que você não seja um anarquista. Eu lembro que eu falei em algum momento até de pedir para quem não soubesse que fala a palavra anarquista e procurar. Queridos, percebo que quando você ouve, quando eu ouço alguém que verbaliza aquilo que eu falaria, isso me faz bem. Quando eu estou sentado numa igreja ouvindo um pregador, uma pregadora, e se a pregadora ou o pregador fala aquilo que eu falaria, eu me sinto bem, eu me sinto confortável. E sei também que você que está me ouvindo, quando você ouve aquilo que você gostaria de ouvir, ou aquilo que você falaria, você se sente confortável. Isso não significa que eu vou estar sempre certo. Isso significa que você pode pensar diferente. Isso significa que eu posso verbalizar algo equivocadamente, mas isso também significa que quem ouve pode ouvir erradamente. Eu já falei nessa igreja, já falei para vocês, que alguém me ouviu em determinado local dizendo: eu nunca repeti uma mensagem. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. E essa pessoa falou: você disse isso. Eu falei: eu nunca disse isso. Chamei Rose, minha esposa. Rose, no dia tal, eu falei que eu nunca repeti uma mensagem? Não, você disse que desde o dia que você começou a pregar, 1989, foi a primeira vez que eu preguei, você nunca trocou uma mensagem no púlpito. Eu nunca cheguei no púlpito e falei: irmãos, eu estudei, Deus falou comigo, mas agora Deus trocou tudo. Isso eu nunca fiz, isso nunca aconteceu comigo. Então, o que eu quero dizer neste culto, domingo à noite, que às vezes quem verbaliza, que no caso hoje sou eu posso me equivocar. Mas não exclua a sua audição, porque você pode ouvir ou interpretar aquilo que eu não falei. E isso acontece muito. Não critique quem fala, porque você pode estar equivocado, porque quem errou foi você ao ouvir. Isso é possível. Fiz esta colocação porque ouvi uma pessoa falando, interpretando aquilo que eu não falei. Eu nunca troquei uma mensagem no púlpito. Já aconteceu com alguém? Sim. Qual foi o motivo? A pessoa que diz que trocou, diz que é de Deus. As experiências que eu já vi mostram nem sempre isso. Porque quem tem uma mensagem pronta, estudada, que Deus deu no meio da semana, chega na hora, o mesmo Deus vai mudar? É possível. Comigo, desde 1989, nunca aconteceu. Mudar uma verbalização, deixar de falar, lógico, eu sou um ser humano. Deus acrescentar na hora uma palavra, lógico, pelo amor de Deus. Agora, eu partir, eu mudar, isso nunca aconteceu. Então, eu estou falando isso, porque eu estou percebendo pelas redes sociais, em várias nuances, algumas pessoas estão criticando a fala de alguém, quando, na verdade, quem está errado é quem está ouvindo. Isso também é possível. Mas saindo desse introito, dessa introdução, abra sua Bíblia em Salmos 91. Quero pensar com vocês hoje, neste domingo à noite, em 1 Samuel, capítulo 30. Eu não queria estar passando por isso. Eu não
queria estar passando por isso. 1 Samuel capítulo 30, logicamente eu vou fazer uma alusão ao texto de 1 Samuel capítulo 30 e vou fazer uma alusão do que nós estamos passando. Eu não queria estar passando por isso. Acredito que todo mundo que está me ouvindo não queria estar passando por isso. Se você que está me ouvindo queria, aí é uma opção sua. Salmos 91, do verso 1 ao verso 3, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Queridos, versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sempre que eu leio esse texto, eu vou na palavra esconderijo. Irmãos, se é esconderijo, é para ninguém achar. Se eu tenho um esconderijo, é para ninguém ir, é para eu ficar sozinho. Mas o salmista faz exatamente o contrário ao meu pensamento. Ele diz, aquele que habita no esconderijo de Deus. Deus tem um esconderijo, mas todo mundo pode ir. Você pode ir, eu posso ir. Que esconderijo maravilhoso é esse? Quantas vezes você pensou em fugir? E uma pessoa essa semana brincou comigo, quando um foguete, eu acho que é americano, não lembro, foi para a Lua, foi lançado para a Lua, e a pessoa, por conta da pandemia, falou, nossa, que beleza, queria eu estar nesse foguete. Ou seja, a pessoa acha que pegar um foguete e ir para a Lua é fugir da pandemia. Agora, fica 2 dias na Lua sem ter ninguém. Eu acho que essa pessoa ia querer voltar para a Terra, mesmo tendo pandemia. Mas vamos falar com Deus. Eu quero ir nessa linha de raciocínio na minha oração. Eu quero encontrar o esconderijo de Deus. Mesmo sendo um esconderijo, é lá que eu quero estar. Deus, o salmista, o escritor sagrado, ele registra no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do grande Deus descansará. Traga esse descanso agora, Deus. Neste domingo à noite, talvez alguém está me vendo, talvez alguém está me ouvindo, e as circunstâncias da vida são além da pandemia, são problemas familiares, são problemas financeiros, são problemas de saúde, e essa pessoa não está aguentando, a pandemia veio só mais para trazer peso, e nesse momento essa pessoa está angustiada, e em nome de Jesus, que a simples leitura do texto fale ao seu coração, que você agora, sentado no seu sofá, na sua cadeira, onde é que você estiver me ouvindo ou vendo, você coloque no seu coração a palavra de Deus registrada no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai encontrar descanso. Procure o esconderijo de Deus agora em nome de Jesus. Talvez você está querendo ir para a Lua, talvez você está querendo fugir da sua casa, talvez você está querendo fugir da sua vida. Isso não vai trazer descanso. O que vai trazer descanso é estar no esconderijo do Altíssimo. Seja impactado por esta palavra. A palavra não é minha. Você está ouvindo a minha voz porque eu estou interpretando, traduzindo, parafraseando o texto da palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Coloque isso no seu coração. Neste domingo à noite, dia 21, se você está pensando em fugir para algum lugar que não seja o esconderijo do Altíssimo, que Deus sussurre agora no seu ouvido, filho meu, pode vir, porque aqui você vai encontrar descanso. E como sempre tenho feito, não leia o Antigo Testamento sem passar pelo crivo do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 11, Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E o que diz Jesus Cristo no Novo Testamento? Eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. A gente só vai encontrar descanso se nós procurarmos o esconderijo do Altíssimo. Tanto o salmista quanto o escritor de Mateus, eles registram a promessa de Deus
que em momentos difíceis nós temos que procurar o esconderijo do Altíssimo. Faça isso agora, em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Queridos, quero refletir nesta noite, domingo 21, eu não queria estar passando por isso. Queridos, eu faço uma pergunta, essa pergunta é óbvia. O que você fez, qual foi a sua atitude para você estar passando por uma pandemia desde março até agora o mês de junho? Parece que algumas portas estão se abrindo na sociedade, os números, infelizmente, não são tão favoráveis, mas alguns estados, algumas prefeituras estão começando a abrir. Risco nós vamos sempre ter.
Temos algumas promessas de vacina, mas a gente sabe que é um processo também demorado, mas pela questão do momento, pela importância do momento, alguns países, alguns medicamentos estão avançados. E tomara em Deus que nós encontremos a vacina num tempo em que os especialistas lá em março diriam que não seria menos de um ano. Os especialistas estavam falando nas experiências pré-pandemia. Pós-pandemia, eles podem dizer, olha, o tempo de vacina normal é de um ano, mas se tiver pandemia, vão ser 6 meses. Isso porque nós estamos orando para acelerar esse processo. Eu creio em Deus que essa vacina, ou as vacinas que estão sendo testadas, elas vão ser proveitosas, elas vão ser qualificadas para nos proteger desse vírus. Mas volta à pergunta, o que é que você fez? Numa das minhas mensagens anteriores, eu perguntei, qual a probabilidade de você ir à cidade da China? Nenhuma. Então, nem sempre o seu querer, o meu querer, significa que determinada coisa não pode acontecer. Nós não temos esse poder. Algo começou numa cidade da China que tudo indica que eu não vou passar por ela nunca na minha vida, e eu fui atingido na minha casa, no meu bairro, a milhares e milhares de quilômetros, porque eu não queria estar passando por isso, mas eu não tenho poder sobre isso. Algumas coisas da nossa vida nós não temos poder, outras nós temos. Decidir algumas coisas nós temos, outras não temos. E a pandemia é um exemplo de coisas que a gente não pode ter controle. No texto de 1 Samuel, Davi, o rei Davi, sai para lutar com 600 homens e deixa a sua cidade desguarnecida. Os amalequitas ficam sabendo que Davi foi lutar uma guerra e a sua cidade ficou desguarnecida. Então os amalequitas vão aproveitar esse momento e vão invadir a cidade. Leia 1 Samuel capítulo 30, o contexto é esse. Uma cidade desguarnecida, porque o rei Davi foi lutar uma guerra, os amalequitas se percebem dessa situação e vão aproveitar esta situação, invadem essa cidade, destroem essa cidade e levam cativo todas as mulheres, todas as crianças e todos os bens da cidade de Davi. E é nesse contexto que eu quero pensar, eu não queria estar passando por isso. Nem os moradores dessa cidade, e nem eu hoje, e nem você. Primeiro ensinamento, em 1 Samuel capítulo 8. Davi vence a sua guerra com os 600 homens. Estão voltando. Imagina, felizes, imaginando a cidade, as mulheres no portão, os filhos no portão, quando vissem Davi voltando com seus 600 soldados, todo mundo gritando, louvado seja Deus, a vitória é nossa, agora é a sua vitória. Esse era o pensamento dos vitoriosos, mas eles não sabiam que a sua cidade tinha sido destruída pelos amalequitas quando ela estava desprotegida, desguarnecida. O que é vitória para Davi, o que é vitória para os soldados, em momentos vai virar tragédia. Uma vitória de Davi com seus 600 soldados não garante vitória a vida inteira. Coloque isso no seu coração. Mais uma vez, eu sei que essa palavra não é boa, mas é uma palavra bíblica, é uma palavra da realidade. A vitória de Davi com os 600 soldados sobre a guerra não aboliu a derrota da sua cidade desguarnecida. As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Aqui é derrota, aqui é vitória. Mas os vitoriosos ainda não sabem que estão prestes a encontrar a tragédia. Talvez isso já tenha acontecido no seu coração, talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Você vem de uma vitória e se depara com uma tragédia. E normalmente a vitória vai ser abafada. Vou repetir. Quando você tem uma vitória e você tem uma tragédia, a tragédia vai abafar a vitória. É o que nós estamos vivendo hoje. Você tem uma vitória, mas as circunstâncias da pandemia acabam abafando as suas vitórias. E é isso que eu quero te dizer. Não deixe
uma tragédia abafar a vitória. Mas viva a sua tragédia, não ignore a sua tragédia. E para isso acontecer, eu não queria estar passando por isso. Versículo 8 de 1 Samuel, capítulo 30, diz: e consultou Davi a Deus. Primeiro ensinamento, eu não queria estar passando por isso. Converse com pessoas, consulte pessoas, mas o texto diz: e consultou Davi a Deus. Um bom leitor da Bíblia, se ler 1 Samuel, vai perceber que Davi está há algum tempo sem consultar Deus. Um bom leitor da Bíblia, aquele que não só lê e fica procurando palavras boas, ele vai perceber que nos capítulos anteriores Davi não tem consultado Deus. Mas quando Davi chega da vitória e se depara com a tragédia na sua cidade, onde todas as pessoas foram levadas cativas pelos amalequitas, versículo de número 8, e consultou Davi a Deus. Esse é o primeiro ensinamento. Eu não queria estar passando por isso. Eu não queria passar pela pandemia. Então o que eu vou fazer? Eu vou consultar Deus. Eu vou falar com Deus. Você pode ver séries, você pode ver filme, você pode ver live. Cada um tem seu jeito. Eu jamais, Eliezer, vou ficar 3 horas assistindo uma live, mas não fico mesmo, mas você fica. É você. Eu não fico, mas você fica. Mas talvez você e eu não estamos ficando 2, 3 minutos consultando Deus. Talvez você assiste todas as séries, uma termina, a outra começa, a outra começa, a outra começa, e você, eu fiquei o dia todo assistindo série, mas não consultou Deus hora nenhuma. Eu não queria estar passando por isso, então consulte Deus. Mas quando, eu quero que você retorne, Davi está chegando com seus soldados da vitória, ele se depara com essa cidade em tragédia, o que era alegria, o que era louvor, o que era vitória, se transforma em tragédia. Aí entra em cena o versículo 4. O rei Davi e os 600 soldados começam a chorar. Homens que voltaram de uma guerra, homens que mataram, homens que venceram. No versículo 4, quando eles se deparam com a tragédia, eles começam a chorar. Queridos, coloque no seu coração, o choro faz parte da tragédia. O choro faz parte de momentos que nós estamos desanimados. Ah, não chora não, chora sim. Se você está com uma perda, se você está numa tragédia, se você está num momento difícil, chore sim, até emocionalmente é bom, fisicamente é bom, Deus nos deu a lágrima para nos aliviar, chore sim, porque Davi, o rei Davi e os seus soldados, eles choraram, estavam felizes, mas a alegria foi transformada em tristeza, em segundos, em minutos, quando eles viram a sua cidade destruída, versículo 4. E diz o texto, choraram até não aguentar mais. Acaba o primeiro processo. Quando o processo que você visualiza a tragédia, você chora. E vem um segundo processo, que ainda acontece no século 21, que é procurar os culpados. Queridos, é incrível como algumas pessoas, e eu não digo que isso não tem que acontecer, mas é incrível que algumas pessoas, quando acontece alguma coisa, a primeira atitude dessa pessoa é saber quem é o culpado. Seja na sua família, seja na sua igreja, seja na sua empresa, você já passou por isso. Alguém perguntando, quem é que fez isso? Quem é o culpado? Nós temos uma tendência a procurar o culpado. Primeiro, Davi chorou junto com seus soldados. No versículo 6, queriam apedrejar Davi, porque Davi era o culpado. Achar o culpado, fazer uma avaliação da situação, sempre defendi isso. Mas cuidado, talvez a primeira atitude que você toma é procurar o culpado. Já falei para vocês, brincando aqui na igreja, que às vezes, quem é que deixou a porta da geladeira aberta? Você está procurando o culpado. E depois de avaliar, você percebe que quem deixou a porta aberta da geladeira foi você mesmo. Às vezes nós estamos procurando o culpado e na nossa cabeça, o culpado não somos nós. Cuidado que você quer atiçar essa procura por culpados. E o culpado pode ser você. No texto,
Os 600 soldados queriam apedrejar Davi. Eles não queriam resolver o problema, eles queriam matar o culpado. Algumas vezes assim que a gente age, a gente não quer resolver o problema, nós queremos matar o culpado. É culpado, mata. Aí vamos fazer a leitura pelo Novo Testamento, eu tenho batido nessa tecla. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz, quem não tem que atire a primeira pedra. Porque essa é a nossa tendência. Jesus Cristo não está dizendo que não tem que consertar o erro. Ele está dizendo que quem quer achar o culpado, muitas vezes precisa repensar a sua verbalização. Leia o Antigo Testamento passando pelo Novo. Jesus em momento nenhum diz, olha, vamos defender o erro. Não, ele não diz isso. Ele diz, cuidado para você não querer apenas e tão somente achar o culpado. Os 600 soldados... eles choraram e agora eles querem apedrejar Davi. Eles não querem resolver o problema, eles querem apedrejar Davi, porque Davi, na cabeça deles, é o culpado. Quando eles estavam voltando da vitória, eu duvido, o texto não diz, eles não vinham cantando uma música louvando ao rei. Eu duvido. O texto não diz. Mas imagina na sua cabeça, 600 soldados vindo de uma vitória, se eles não estavam enaltecendo ao rei. Mas agora, diante da tragédia, eles querem apedrejar Davi. E o verso 6 de 1 Samuel, capítulo 30, diz, então se esforçou Davi a Deus. Eu disse em algum momento da minha reflexão, se você voltar em Samuel, Davi não procura Deus alguns capítulos. Nós não temos registro de Davi consultando a Deus. Quando ele está voltando da vitória, não temos registro de Davi consultando a Deus. Quando eles vão à guerra, não temos registro de Davi consultando a Deus. Mas quando Davi vê a cidade destruída, pegando fogo, onde as pessoas foram levadas cativas pelos amalequitas, quando querem apedrejá-lo, o versículo 6 diz, e esforçou Davi a encontrar Deus nas tragédias, nos momentos difíceis, se esforce para encontrar Deus. O texto é muito claro, o autor sagrado ele fez questão de colocar o verbo esforçar, e Davi se esforçou. Talvez na pandemia, você já colocou nas redes sociais, na sua página, eu não queria estar passando por isso, mas talvez você não botou em momento nenhum o verso 8. Eu estou consultando Deus. E talvez você não colocou o versículo 6. Eu estou me esforçando para encontrar Deus. Coloque isso no seu coração. E Davi chama o sacerdote. E Davi faz uma pergunta a Deus. Deus, é para nós perseguirmos quem está nos destruindo? Porque até aquele momento Davi não sabia que quem tinha destruído a sua cidade eram os amalequitas. Eu estou falando amalequita porque eu estou pós-texto. Isso é óbvio. Você que lê a Bíblia, você tem que fazer essa avaliação. Nós estamos pós-texto, nós temos o texto todo, então a gente já sabe. Davi, quando consulta a Deus, ele não sabe que são os amalequitas. Ele faz a pergunta, é para eu perseguir? E Deus responde, pode. Quando foi a guerra, vitória. Não consultou Deus. Pelo menos não temos registro. Na tragédia, consulta a Deus. E Deus diz, persegue. Coloque isso no seu coração. O primeiro ensinamento desta noite, domingo, dia 21. Eu não queria estar passando por isso. Então, consulte Deus. Segundo ensinamento está no versículo 9. Davi faz meia volta com seus 600 soldados. Acabaram de chegar de uma guerra, estão cansados, mas a tragédia fez Davi se esforçar para falar com Deus. Só que os problemas não se resolvem apenas no caráter espiritual. Coloque isso no seu coração. Deus não falou, Davi, fica quietinho, que eu vou trazer todo mundo de volta. Fica aí quietinho, paradinho, que vai vir todo mundo, a sua cidade vai parar de pegar fogo e eu vou colocar todo mundo lá dentro. Isso não está no texto, filhos. Está no texto, é para eu perseguir os amalequistas? É. Mas Deus, eu saí para a guerra, eu lutei a boa guerra, eu voltei. Essa tragédia, eu não fiz nada para essa tragédia estar acontecendo. Filhos, não é assim que funciona. Deus apenas fala com Davi, é para perseguir. Quem é que tem que perseguir? Davi. Talvez não seja uma palavra tão motivadora para você,
mas é uma palavra bíblica. Eu não queria estar passando por isso, então consulte Deus. E versículo 9, segundo ensinamento, vença os de perto. Queridos, se tem uma coisa que às vezes nos desanima, são as verbalizações de perto. Muitas vezes essas verbalizações estão corretas, muitas vezes essas verbalizações são boas, mas muitas vezes essas verbalizações são tão somente aquilo que a pessoa acha. É a opinião dele, é a opinião dela. Mas quando essa opinião é de perto, é muito complicado. Você já viveu isso? Eu já vivi isso. Davi faz meia volta com 600 homens. Versículo de número 9. Mas eles chegam em determinada área geográfica conhecida como Ribeiro de Besor. Ribeiro de Besor. Quando chega no Ribeiro de Besor, Davi já percebeu que dos 600 homens, 200 estão ficando para trás. 200 estão ficando para trás. Quando chega no Ribeiro de Besor, 200 homens param e avisam Davi, daqui para frente a gente não vai. Queridos, a tragédia foi para todo mundo, a cidade está pegando fogo para todo mundo, todas as famílias foram levadas pelos amalequitas, mas 200 homens chegam no Ribeiro de Besor, eles dizem, daqui para frente eu não vou mais. Queridos, quantas vezes na tua vida tem o Ribeiro de Besor, e no Ribeiro de Besor alguém diz, daqui para frente eu não vou mais. Eu estou limitado fisicamente, que é o contexto do texto. Esses homens vieram de uma guerra, esses homens estão cansados fisicamente. Eles chegaram à sua cidade, eles queriam encontrar paz, descanso, alegria. Eles encontraram a tragédia, eles estão cansados. E existem muitos ribeiros de Besor nas nossas vidas, quando pessoas vão dizer para você, aqui é o meu limite, aqui eu paro. Mas nós não aceitamos isso. A gente acha que todo mundo tem que fazer o que a gente quer. E Davi, que consultou Deus há momentos atrás, quando chega no Ribeiro de Besor, ele vai perder 200 homens. E ele toma uma decisão como líder. Pega a bagagem de todos os 600, deixa com esses 200 no Ribeiro de Besor, os 400 vão ficar mais leves, os 200 não vão atrás do que nós já sabemos ser amalequitas, porque nós temos o texto. Mas os 200 que ficam no Ribeiro de Besor vão tomar conta da bagagem para que Davi e os 400 soldados restantes fiquem mais leves. E isso acontece, é só você ler o texto. Davi continua com os 400 soldados, não mais 600, agora 400. Vai acontecer do encontro com um homem, leia no texto, Davi alcança os amalequitas, Davi com 400 homens destrói os amalequitas, Davi recupera todas as pessoas e recupera todos os bens, mais os bens das outras cidades que os amalequitas tinham destruídos. Davi agora recupera tudo, além do que tinha na sua cidade. Isso é muito importante. Davi volta com os 400 homens, trazendo agora todo o despojo material, trazendo todas as mulheres, todas as crianças, e de volta para no Ribeiro de Besor, onde tem 200 homens que não foram à guerra. Queridos, coloque no seu coração, como é que você ia se achar sendo parte de um dos 400? Porque é isso que vai determinar o terceiro ensinamento desta noite. Segundo ensinamento, vença os de perto. Davi teve que vencer a tragédia, Davi teve que vencer o momento em que os soldados queriam apedrejá-lo, Davi se esforçou para falar com Deus, e quando chega no Ribeiro de Besor, mesmo sendo guiado por Deus, mesmo tendo sido motivado a ir atrás dos amalequitas por Deus, no Vale de Besor, 200 soldados ficaram cansados. É assim que funciona. Eu orei, Deus, eu falei para tu estás comigo, mas o povo está desanimando. Ué, filhos, é assim que funciona.
Na sua vida, quantos já ficaram pelo Ribeiro de Besor? Na sua igreja, quantos ficaram? E eu tenho visto nas redes sociais pessoas, estou com saudade da minha igreja, mas quando a igreja está aberta, eles não vêm. É assim que funciona. Deus está conduzindo Davi, mas existe o Ribeiro de Besor, onde alguns ficam. Vença-os de perto. E para nós encerrarmos a reflexão, a meditação, a palavra desta noite, versículo de número 24. Quando Davi chega no Ribeiro de Besor, com todo aquele despojos, os bens materiais, alguns homens dos 400, que no texto são chamados, bem traduzidos para o Novo Testamento, ou para o nosso século 21, os filhos do diabo, olha, estão no grupo dos soldados de Davi dos 400, que venceram o Ribeiro de Besor. Quando volta, eles fazem uma proposta. Davi, os 200 que estão aí, peguem suas mulheres, peguem seus filhos e voltem. Mas eles não vão ganhar absolutamente nenhum despojo material. Pense, você não faria essa proposta? Pense bem, se você já não fez essa proposta na sua igreja, pense bem se você já não fez essa proposta na sua empresa, na sua família. Lógico, o contexto é diferente. Eu não quero pegar esse texto e enfiar a goela abaixo, como alguns têm tentado fazer comigo. Eu só estou dizendo que é possível ter uma tratativa diferente do que nós consideramos normal. O normal, o comum, é se os 200 ficaram no Ribeiro de Besor, se eles não foram até a luta contra os amalequitas, eles não têm que ganhar nada. Aí eu passo pelo Novo Testamento e eu leio o Novo Testamento em caráter espiritual. Tem um texto onde Jesus Cristo fala, um começou a trabalhar cedo, outro começou a trabalhar meio-dia e outro começou a trabalhar só tarde, mas todos receberam iguais. Nos seus olhos, nos meus olhos, isso não existe. Isso não existe. Mas nos olhos de Davi, mesmo sendo nos olhos de Davi de caráter material, no Novo Testamento o caráter é espiritual. Davi diz no versículo 24, tal qual é a parte dos que foram lutar comigo, será a parte dos que ficaram tomando conta da bagagem. Você não vai concordar com Davi, tenho certeza disso. Pagar para um soldado que ficou descansando no Ribeiro de Besor. O cara não foi lutar com a gente, Davi, isso é insano. Mas vejam só, se você analisar o texto, quem levantou essa proposta não foram os 400. Não foram os 400 soldados que foram lutar contra os amalequitas, foram apenas um grupo dos filhos do diabo. Para ser mais correto com o texto, com os filhos de outros deuses. Então, nos soldados ou no exército de Davi, nem todos serviam ao Deus vivo. E são esses que normalmente que levantam propostas que não sejam propostas de misericórdia, que são propostas de compaixão. Aqueles 600 homens lutaram juntos, aqueles 600 homens choraram juntos, aqueles homens, os 600 homens foram juntos até o Ribeiro de Besor. Até ali, todos eles andavam juntos, lutavam a mesma guerra, lutavam a mesma luta, vibravam juntos, mas o Ribeiro de Besor foi o divisor de águas da compaixão. Eles não lutaram contra os amalequitas, então eles não merecem ter mais nada. É assim que nós somos. Nós somos assim, nós não somos compassivos, nós não temos misericórdia. E Davi nos ensina hoje a ter um caráter humano, a ter um caráter de misericórdia. E se você passar pelo Novo Testamento, existem vários textos em que o texto diz, e Jesus olhando com compaixão. Davi tem a mesma visão de Jesus neste caso, nesse texto. Davi entendeu que aqueles 200 homens faziam sim por merecer serem pagos, porque eles fizeram muito.
Eles não foram até os amalequitas, isso é fato. Eles ficaram cansados no ribeiro de Besor, mas eles faziam parte do seu exército. Não dê ouvidos à voz dos filhos de Belial. Leia 1 Samuel, capítulo 30, verso 22 e verso 23. Você vai ver a proposta de um grupo que faz parte do exército de Davi, porque no exército de Davi tem pessoas que fazem propostas que não têm compaixão. E se você olhar a sua família, se você olhar a sua igreja, se olhar a sua empresa, você vai ver que também temos pessoas ainda que não têm nenhuma compaixão. Encerro aqui a palavra deste domingo à noite. Eu não queria estar passando por isso. Versículo 8, consulte Deus. Eu não queria passar por isso. Versículo 9, vença-os de perto. E versículo 24, eu não queria passar por isso, mas eu não vou perder o meu caráter compassivo. Eu não vou perder o meu caráter de compaixão. Os 200 que ficaram cansados no ribeiro de Besor vão sim ser pagos materialmente, porque eles lutaram a mesma luta. Não lutaram toda a luta, mas isso não impede que eu seja compassivo com eles. Que Deus possa fazer isso na sua vida. Talvez está faltando um pouco de compaixão para você com alguém, mesmo que esse alguém tenha ficado no ribeiro de Besor. Tem a proposta de Davi, tal qual, versículo 24, tal qual os que foram à guerra contra os amalequitas, tal qual os que ficaram tomando conta da bagagem, vão receber a mesma coisa. Não faça a proposta dos filhos de Belial. Versículo 23. Eles não merecem, porque eles não foram lutar. Que Deus, pois, te abençoe. Uma grande semana para você. Deus te abençoe. Amém e amém.